Eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o tema em geral, dívida pública, e algumas coisas em particular sobre o nosso caso. Começando uma rápida introdução sobre o tema. No fundo, sobre a pergunta, para que dívida pública? Para que os governos se endividam? E que consequências isso tem para o funcionamento de uma economia, consequências distributivas e outras. Quer dizer, em tese, existem duas razões clássicas para um ente qualquer se endividar, o governo em particular. Uma é se endividar para investir, e a outra seria se endividar em momentos de dificuldade, para depois, quando as coisas melhorarem, então pagar o que se contraiu de dívida. Esse seria, do ponto de vista do cidadão, um padrão de endividamento voltado para suavizar o padrão de vida da pessoa ou da família, mas ao longo de sua vida. No caso de um governo, esse comportamento tem a ver com o ciclo econômico. Tipicamente, nos momentos de desaceleração ou de recessão, a arrecadação cai e os governos então passam a funcionar com déficit, para não ter que reforçar o movimento recessivo que tipicamente vem em função dos ciclos naturais das economias. Isso é em tese. E outro seria governos que têm projetos de investimento, como sempre é o caso, e procuram se endividar para financiar esses projetos. Às vezes isso acontece de maneira geral, vamos dizer, embutida no orçamento. Às vezes são projetos que são construídos sob outras estruturas jurídicas, empresas públicas ou coisas do gênero. Em última instância, isso acaba sendo dívida do governo, então é preciso um certo cuidado. Mas a justificativa é a mesma, quer dizer, são investimentos que geram um retorno, no caso do governo, social adequado, não necessariamente o projeto especificamente, mas às vezes isso ajuda a desenvolver uma região, e aí essa região vai gerar mais imposto, e isso, do ponto de vista mais amplo, se paga com um resultado positivo para a sociedade. Na prática, o que se observa não é bem assim. Na prática, os governos acabam se endividando mais do que se seria justificável com base nessa visão que eu acabo de expor. E esse comportamento ele é claramente um comportamento que, a meu ver, tem origem num certo curto-prazismo, que infelizmente acaba tentando a todos os governos. Tem a ver com o fato de que as gerações futuras não estão aqui para se defender das dívidas que são acumuladas. Então as coisas vão sendo feitas e vai se acumulando dívida, e depois, quem vier depois, que se vire de um jeito ou de outro. Então são problemas. Hoje no mundo nós observamos, nesse momento, principalmente nos países desenvolvidos, um preocupante crescimento da relação dívida-PIB. Um estudo recente do FMI indica que para os países do G7 a relação dívida-PIB está caminhando para algo em torno de 140% do PIB. Em alguns países mais, no caso do Japão, notoriamente bem mais. Já os países emergentes,
acho que a conta que a FMI fez foi os países que fazem parte do G20, portanto o Brasil e outros, têm as suas dívidas, na média, caminhando para algo em torno de 40%. Então é interessante, porque é uma certa inversão histórica. Os países em desenvolvimento, que tipicamente têm uma história macroeconômica mais conturbada, estão tendo um comportamento mais disciplinado e se beneficiando muito disso, enquanto que os países desenvolvidos correm o risco de entrar numa fase de incerteza e de estagnação muito grande, talvez até é difícil dizer o que é causa, o que é consequência aqui, isso está tudo muito imbricado, mas com certeza esse não é um momento tranquilo para várias dessas economias, e esse padrão de endividamento é extremamente preocupante. O mais notório no momento é o americano, que tem um déficit público superior a 10% do PIB, e é bem sabido que em um período de 5 a 10 anos esse déficit tende a piorar em função dos custos do sistema de saúde americano e em parte também da Previdência. Então é um quadro muito complexo e preocupante, e no momento em que a saída da grande recessão que pegou o mundo aí nessa crise, nesse período de saída de recessão, a economia ainda está frágil, o desemprego muito alto, as famílias ainda muito endividadas, as empresas com muita capacidade ociosa, o sistema financeiro ainda descapitalizado. Então é muito difícil também, no curto prazo, tomar medidas de contenção, sob pena de se acabar numa recaída da recessão, o que seria gravíssimo. Isso não é totalmente diferente do que acontece com uma recaída de uma gripe, quando tipicamente a recaída é pior do que a dita cuja, que é a própria. Bom, feito esse preâmbulo, eu gostaria então de tecer alguns comentários sobre a nossa dívida. Eu tenho umas transparências, se eu pudesse colocar primeiro, primeiro, antes de entrar nos... Tenho 4 ou 5 gráficos só. Eu diria sobre a nossa dívida o seguinte: em primeiro lugar, você pode pular isso aí, eu sou capaz de voltar, pula mais um. Aqui. A dívida do setor público brasileiro Falei alguma coisa errada aqui? Não. Está meio pequenininho aqui, mas a nossa dívida líquida está em torno de 45% do PIB. Ela subiu bastante aí no último ano. Boa parte disso tem a ver com a valorização do real e também com a desaceleração. Nós reduzimos o superávit primário, como é recomendável que se faça num momento de recessão. E o segundo gráfico é o gráfico da dívida bruta do setor público. Esse é o gráfico que eu gosto mais de olhar. Mostra a nossa dívida em torno de 65% do PIB. Então, meu primeiro comentário é que a nossa dívida não é pequena. É comum se ouvir de autoridades, eu mesmo já fiz esse discurso aqui nessa casa. A nossa dívida é administrável. Eu acho que ela é perfeitamente administrável, mas ela certamente não é pequena. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ela custa caro. Então, volta. Mais um. Então aqui nós temos uma conta, por exemplo, a linha azul de baixo, a conta de juros nominais, está aí em torno de 5,5% do PIB, algo assim. Se nós adiantarmos, passa para frente, mais uma. Mais uma. Fizemos uma comparação internacional, a despesa anual com juros, e aí eu procurei fazer essa conta usando um dado de juro real. Nós aqui no Brasil conhecemos bem a importante diferença da nossa época de inflação alta. Então, o número que fica mais limpinho. Se nós olharmos a nossa dívida, primeiro, ela não é das menores,
E segundo, como a nossa taxa de juros, apesar de ter caído bastante, continua ainda bastante alta, ela tem um serviço caro. Essa conta pode ser feita de várias maneiras, esse é um número só indicativo, que foi enfim, o que eu achei que seria interessante para ter para efeito de comparação. Essa apresentação está disponível, depois quem quiser pode ter acesso, a comissão tem cópia do arquivo.